Recordista em assassinatos de jornalistas, México ganha rede de apoio unindo familiares de vítimas. Por André Dulciade, Latium Journalist Reviers. Conversa dinâmica de grupos de sessão de relaxamento e meditação fazem parte da agenda dos encontros da Tejidos Solidários. Reprodução YouTube. Há 4 anos consecutivos, o México é o país com o maior número de jornalistas assassinados do mundo. Em 2022 foi o ano com o maior número de vítimas já registrado. A impunidade é a regra nesses casos, e das 105 investigações sobre homicídio de jornalistas conduzidas pela Procuradoria Especial Federal para Crimes contra a Liberdade de Expressão, FEADLE, desde sua criação em 2010 até maio de 2022, apenas 6 resultaram em condenações. Para responder à violência e às ameaças ininterruptas, foi criada a Rede Tejidos Solidários, uma iniciativa da ONG de Direitos Humanos Proposta Cívica. ONG apoia a família de jornalistas assassinados. A rede utiliza uma metodologia própria para oferecer apoio psicoemocional e jurídico às famílias das vítimas de jornalistas assassinados e desaparecidos, assim como para manter viva a memória daqueles que perderam a vida e dedicando-se ao ofício de investigar e informar. A proposta cívica auxilia famílias de jornalistas vítimas de violência há 12 anos, enquanto a Rede Tejidos Solidários surgiu em 2021 e tornou-se pública em abril deste ano. A iniciativa parte do entendimento de que parentes das vítimas sofrem com isolamento, medo e falta de ferramentas de apoio para enfrentar esses problemas. Houve a formação de uma rede nacional da qual os parentes das vítimas podem se unir e encontrar suporte mútuo. Embora exista uma grande quantidade de pessoas desaparecidas e assassinadas no México e haja movimentos e redes de famílias buscando seus parentes, no caso dos jornalistas, as famílias estavam totalmente isoladas. Explica Latam Journalism Reviews LJR Salamendiola Landeros, diretora executiva da proposta cívica que coordena a Tejidos Solidários. Muitas vezes, as famílias dos jornalistas optam pelo isolamento devido ao medo e aos perigos de se manifestar. Isso só agrava sua vulnerabilidade e sofrimento. Assim surge a ideia de formar uma rede nacional. Jornalistas vítimas da violência do México. Uma das famílias atendidas do jornalista Javier Valdez, assassinado em 15 de maio de 2017 em seu estado natal de Sinaloa, no oeste do país. Sua filha, Tania Valdez, diz que sua aproximação com a proposta cívica ocorreu no ano seguinte do crime. Tânia participou dos 3 encontros nacionais da Tejidos Solidários, o último deles realizado nos primeiros dias de junho. Poder e realizar esses processos acompanhados por outras famílias nos fortaleceu muito, porque sabemos que há outro grupo de pessoas que passaram pela mesma coisa e compartilhamos os mesmos sentimentos e emoções, disse Tânia à LJR. No meu caso, por exemplo, há outra menina da minha idade, mas filhas de jornalistas desaparecidos que também não têm pai. Criar esses vínculos ajuda a preencher um pouco o vazio que está no meu coração, porque meu pai não está mais aqui. Também faz parte da rede Guadalupe Ángeles Mendes, filha do jornalista Romão Ángeles Zarpa, que desapareceu no dia 6 de abril de 2010 em Paracho, em Michoacán, no centro-oeste do país, sem até hoje ter o paradeiro esclarecido. O governo mexicano algumas vezes ofereceu apoio psicológico e ele o descreveu como uma perda de tempo e emocionalmente prejudicial. O acompanhamento psicológico foi o pior que eu poderia ter. Seu discurso sempre foram muito ruins, longe de acalmar ou sanar o meu luto inconcluso, só vieram prejudicar um pouco mais essa parte emocional, disse ela.
Esta experiência entra em contraste direto com a oferecida pela proposta cívica. O acompanhamento psicológico proporcionado pela proposta cívica tem sido muito bom, mas tarde a criação de tejidos solidários também deu esperança, sabendo que você poderá acompanhar outras pessoas com base em suas experiências. Acesso à justiça. 7 núcleos familiares atualmente serão atingidos pela tejidos solidários. E no início de junho, momento da entrevista, outros 2 estavam prestes a também passar a integrar a rede. Múltiplas ações compõem a assistência oferecida, incluindo além do apoio psicossocial e emocional e da promoção da união entre famílias, acompanhamento jurídico, documentação e investigação e contribuição com políticas públicas. Segundo a diretora executiva da Tejidos Solidários, a maior parte das vítimas assassinadas trabalhava com jornalismo investigativo sobre temas de corrupção, narcotráfico e infiltração pelo crime organizado nos estados mais violentos do país. O auxílio do acesso à justiça é uma das ações mais importantes em um país onde a não resolução dos crimes e as regras. Os índices de impunidade em nosso país são altíssimos. Quando se trata de homicídio, a impunidade chega a 95%. No caso de desaparecimentos, a impunidade é de 100%. Nenhuma autoridade esclareceu o desaparecimento de um jornalista, o que mostra que o Estado mexicano não tem interesse em reverter esse quadro de violência, sede e criminalização contra os jornalistas, disse Mandiola Landeros. Diante disso, as vias de acesso à justiça para as famílias são tortuosas e parte dos objetivos da Tejidos Solidários é justamente abrigar mais famílias unidas em rede e gerar ações de incidência política e demanda por acesso à justiça, verdade e reparação de danos, acrescentou. De acordo com Ângelo Mendes, a apresentação de uma denúncia pelo desaparecimento do pai foi inicialmente difícil devido aos protocolos e regras estabelecidas que impedia a família de registrar queixa antes de transcorridas 72 horas do desaparecimento. No entanto, seu pai, que também trabalhava como professor universitário de pedagogia, tinha ligações com algumas pessoas que trabalhavam no governo. Sua mãe os procurou para informá-los sobre a situação e enfatizar que o desaparecimento não era uma ocorrência comum. Contatos no Ministério Público então fizeram pressão para que a denúncia fosse registrada imediatamente, cortando os habituais 3 dias de espera. Ângeles Mendes explicou que a apresentação da queixa foi apenas uma formalidade, já que nenhuma ação significativa foi tomada desde então. Embora sua mãe tenha sido muito insistente após um período inicial, ficou claro que não havia interesse suficiente por parte do Estado mexicano para elucidar o crime. A única coisa feita foram as audiências onde minha mãe foi e que duraram provavelmente cerca de 2 meses. Ela foi muito persistente em lugares diversos, sobretudo por ele ser jornalista e professor. Foi através do seu trabalho como jornalista que houve mais visibilidade e pressão, disse Ângeles Mendes. No entanto, essencialmente nada foi feito e não se pode dizer que se teve acesso à justiça. Alguns indivíduos advogados procuraram durante esse período para preencher formulários, o que resultou na distribuição de alguns documentos e folhetos de busca em várias partes do país, mas isso é tudo. Denúncia da ONU. Com a ajuda da proposta cívica, a família passou pelo processo judicial de declaração de presunção de morte para Ángeles Alpa, que envolveu um procedimento de 2 anos para obter a documentação necessária para fins legais. Em novembro do ano passado, a proposta cívica e a Repórteres Sem Fronteiras apresentaram uma denúncia perante o Comitê
de Direitos Humanos das Nações Unidas, apontando a responsabilidade do Estado mexicano no caso de desaparecimento de Ángeles Alpa e do jornalista Maurício Estrada Zamora em 2008. O caso de Javier Valdes é uma exceção ao padrão de impunidade, pois houve a condenação de 2 dos 3 acusados de serem os autores materiais. Atualmente, a proposta cívica busca a extradição do autor intelectual que se encontra nos Estados Unidos. A família de Valdes viveu sob proteção do Mecanismo Federal da Cidade do México por 2 anos. Sua esposa e seu filho ainda vivem sob deslocamento forçado e não puderam voltar para Sinaloa. Exigir justiça no México é muito revitimizante, um processo muito cansativo, muito desgastante, especialmente mental e emocional, disse sua filha Tânia. O caminho para acessar a justiça é complicado. Muitas vezes autoridades mexicanas não são treinadas e não têm essa parte humana para entender o sofrimento das vítimas. Justiça urgente. Em termos de políticas públicas, a mais urgente, segundo Mendiola Landeros, é justamente que a justiça funcione. Segundo ela, muitos recursos humanos e financeiros foram destinados à política de proteção do México, mas o mecanismo de proteção para jornalistas e defensores não é eficiente nem preventivo. Em seu entendimento, a justiça não pode contar apenas com o mecanismo de proteção reativa. No lugar disso, é necessário fortalecer a política pública penal para enfrentar os crimes cometidos contra jornalistas. Ficamos fascinados ou obcecados em fortalecer a política pública de proteção e abandonamos a política pública criminal. Isso teria que ser o contrário, afirmou a coordenadora da Tejidos Solidários. Enquanto a política pública criminal não for fortalecida para enfrentar crimes cometidos contra jornalistas, não havia mecanismo que funcione ou recurso público suficiente para proteger os jornalistas. Sobre o autor, André Duchiade é jornalista e tradutor, trabalhou como repórter da editoria de política internacional de O Globo. Ele também foi fellow de mídia do Global Public Policy Institute, GPPI, em Berlim. Este artigo foi publicado originalmente no Latian Journalism Reviews, um projeto do King Knight Center for Journalism Inter-Américas, Universidade do Texas em Austin, todos os direitos reservados ao autor.